Imagine um lugar no planeta onde navios inteiros desapareceram. Aviões sumiram sem deixar rastro e até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu ali. Esse é o Triângulo das Bermudas. Oi, eu sou o Beneviento e hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da Terra, o Triângulo das Bermudas. Uma área no Oceano Atlântico entre Miami, Bermuda e Porto Rico. Inclusive, esses três pontos em comum dão a ele o nome de Triângulo da Bermuda. O termo não é uma designação geográfica oficial, mas foi popularizado na década de 1960 pelo escritor Vincent Gambit em um dos artigos da revista. Essa região ficou bastante famosa por ser palco de inúmeros desaparecimentos de embarcações e aeronaves. Tudo isso ajudou bastante a alimentar a criação de um mito em torno da região. Durante décadas, cientistas, marinheiros e até a Marinha dos Estados Unidos tentaram descobrir o que acontece ali. Mas muitos desses casos até hoje não tem uma explicação. Nesse vídeo eu vou pontuar 3 dos eventos mais enigmáticos sobre esse local, além de trazer teorias e depoimentos, tudo para que você perceba o quão bizarro é o Triângulo das Bermudas. Peraí. Antes de continuarmos, olha só essa timeline nesse vídeo, cara. Deu muito trabalho, mano. Então eu peço aqui humildemente o seu like e a sua inscrição aqui nesse canal. Somos quase 500 caras. Me ajude a aumentar ainda mais esse número, beleza? Então bora pro vídeo que eu sei que você já deixou o like. Pá! Em dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos decolaram do Forte Lauderdale. Eles estavam na Flórida para uma missão de treinamento rotineira, aparentemente simples, mas que acabou se tornando um dos maiores mistérios da aviação moderna. O voo 19 desapareceu sem deixar nenhum rastro. Os pilotos, eles eram experientes, acostumados com voos longos, mas algo estranho tinha acontecido. Logo após a decolagem, começaram a relatar problemas, como navegação, as bússolas falharam, os instrumentos pareciam confusos e uma neblina densa cobria a área. O líder do esquadrão relatou pelo rádio: "Não sabemos aonde estamos. Tudo parece estranho. Estamos perdidos?" Apesar das tentativas da Marinha de guiar eles pelos rádios, o contato começou a falhar. Aviões de resgate foram enviados, mas nenhum deles conseguiu localizar o voo 19. No total, 14 homens desapareceram naquele dia, sem destroços, sem sinais de naufrágio, como se tivessem sido engolidos pelo próprio oceano. Algumas pessoas dos grupos de resgate disseram em relatos posteriores, contaram que viram estranhas luzes no céu pouco antes do desaparecimento, e outros falam de correntezas de vento que mudavam de direção abruptamente. Tudo como se a própria natureza estivesse brincando com eles. Até hoje, militares, historiadores e cientistas tentam entender o que aconteceu naquele dia. Foi um erro humano? Ou uma tempestade repentina? Ou algo muito mais misterioso? Algo que a Marinha nunca conseguiu explicar. O voo 19 se tornou um símbolo do Triângulo das Bermudas, o ponto em que a realidade parece se distorcer, e desaparecimentos sem explicação se tornam lendas que ninguém consegue ignorar. Em 1918, o navio de transportes da Marinha dos Estados Unidos, o USS Cyclops, partiu de Barbados com mais de 300 pessoas a bordo. A missão parecia rotineira, mas nunca chegou ao seu destino. Ao contrário do voo 19, não houve mensagem de rádio,
Não houve sinal de socorro, apenas o silêncio. O que torna esse caso ainda mais inquietante é que o Cyclops era um navio gigantesco, robusto e considerado seguro para atravessar o Atlântico. Era equipado com tecnologia de ponta da época e uma tripulação experiente. Não havia motivos óbvios para o seu desaparecimento. Ainda assim, ele desapareceu completamente, sem destroços nem sobreviventes, deixando apenas o mistério. A Marinha dos Estados Unidos conduziu uma intensa busca que durou semanas. Navio e aviões vasculharam centenas de quilômetros do oceano, mas nada foi encontrado. Nenhuma pista, nenhum fragmento de metal ou madeira, nem sinal de vida. Era como se o SOS Cyclops tivesse ido parar em outra realidade. Desde então, surgiram diversas teorias. Alguns especialistas sugeriram que tempestades violentas, ventos extremamente fortes e correntezas marítimas traiçoeiras capazes de fazer desaparecer até um navio desse tamanho. Mas, nada disso explica completamente como 300 pessoas poderiam desaparecer sem deixar o menor vestígio. Outros relatos mais assustadores falam de forças sobrenaturais operando no Triângulo da Bermuda. Alguns marinheiros antigos juram que o navio entra em espécie de zona fantasma, onde bússolas e instrumentos falham, ondas surgem do nada e o tempo parece se comportar de forma estranha. Mas, diz aí você, qual delas você acredita? Mesmo nos dias de hoje, o Triângulo da Bermuda continua a desafiar a lógica e a ciência. Pequenos barcos, iates de lazer e até aviões particulares ainda desaparecem sem deixar rastro. Alguns desses casos ainda são recentes, o que prova que o mistério está longe de ser resolvido. Um exemplo recente aconteceu em 2017. Um piloto experiente partiu em um voo particular sobre o Triângulo da Bermuda, documentando toda a viagem para amigos e familiares. Tudo parecia normal, até que de repente ele começou a relatar falha nos instrumentos de navegação. O que veio em seguida foi ainda mais assustador. Uma neblina apareceu do nada, envolvendo o avião e escondendo completamente o horizonte. Em meio a essa neblina, o piloto relatou luzes estranhas e pulsantes flutuando ao redor da aeronave, como se estivesse observando cada movimento dele. Por alguns minutos, parecia que o tempo havia parado e o espaço ao redor dele havia se dobrado. Quando a neblina se dissipou, o avião estava fora da rota principal, em um ponto do oceano que não estava marcado no mapa. Apesar de ter conseguido retornar com segurança, o incidente parece sem explicação. Registrado na Apple, teorias sugerem que, devido à situação que esse piloto se encontrava, cercado por neblina e com os instrumentos falhando, ele deveria ter entrado em pânico, e aquela sensação de estar cercado por aquele branco vazio poderia ter dado a ele a ilusão que estava parado. Bom, mas e as luzes pulsantes? E o que explica esse avião ter se perdido tanto? Bom, para isso não temos explicação. Bom, para todos esses casos, temos dois caminhos. O primeiro deles é o caminho científico. Correntes marítimas, tempestades repentinas, gases de metano liberados do fundo do mar. Ou o caminho sobrenatural, portais dimensionais, alienígenas ou Atlântica submersa. Nenhuma dessas duas teorias até hoje consegue explicar todos os casos e incidentes que aconteceram no Triângulo da Bermuda. Isso faz esse local ser tão assustador e tão fascinante. Talvez um dia a ciência explique, ou talvez o Triângulo da Bermuda guarde seus segredos para sempre. Mas uma coisa é certa, esse pedaço de oceano continua sendo um dos maiores mistérios do planeta.